Olá, amigos do canal Anatomia Vida. Meu nome é Giancarla Bernal e hoje eu trouxe mais uma videoaula para vocês. Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre classificação morfológica dos ossos. Primeiramente, nós precisamos recordar o que é morfologia, né? Morfologia é o estudo da forma, da configuração, da aparência da matéria. No caso aqui, como nós vamos falar dos ossos, então nós iremos classificar os ossos conforme a sua aparência, conforme o seu formato, tá? Então, isso é classificação morfológica dos ossos. Bom, primeiramente, vamos falar sobre a classe, né, dos ossos longos. Os ossos longos são estruturas tubulares. Esses ossos possuem duas epífises e uma diáfise. E na sua diáfise, eles possuem um canal medular, onde está a medula óssea amarela nos adultos e vermelha nas crianças, tá? Existe aí uma diferença dessa medula óssea vermelha e amarela, que eu vou falar em uma outra aula para vocês. Bom, quais são os exemplos aí que nós temos de ossos longos? Nós podemos usar como exemplos o fêmur, a tíbia, a fíbula, o húmero, o rádio, a ulna, os metacarpos, os metatarsos e até mesmo as falanges. Pode parecer que não, mas as falanges também são ossos longos, devido serem estruturas que possuem duas epífises e uma diáfise e ser também um osso, né, que possui o canal medular. Por isso, falanges também fazem parte dos ossos longos. Bom, temos os ossos alongados. Os ossos alongados, eles são longos, porém eles são achatados e eles não apresentam um canal medular. Devido a isso, eles entram nessa classificação de ossos alongados. Exemplo de ossos alongados são os arcos costais, as famosas costelas, né? Bom, temos também os ossos curtos. Os ossos curtos são ossos cuboides em que as três dimensões, em que as três dimensões se equivalem. E o que significa isso? Significa que esses ossos eles têm um formato parecido com um cubo, né? E que as três dimensões deles, ou seja, as medidas entre largura, comprimento e espessura acabam se equivalendo, ou seja, são muito aproximadas umas das outras. Nós podemos usar como exemplos de ossos curtos os ossos do carpo e os ossos do tarso. Então, se vocês observarem aqui nessa imagem, né, nós temos aqui um pé e uma mão. E nesse pé nós temos esses pequenos ossos, tá? Que são esses ossos do tarso, são todos classificados como ossos curtos. E aqui do lado, na mão, né, nós temos esses pequenos ossos também, que são os ossos do carpo, que são todos também classificados como ossos curtos. Outra classe morfológica aí dos ossos são os ossos laminares, que também são conhecidos como ossos planos, né? No caso desses ossos, são ossos finos, aonde o comprimento e a largura vão predominar sobre a espessura. Ou seja, imaginem, o osso, olha só o exemplo aqui, o parietal. Ele é um osso comprido e largo, porém, ele é fino, ele não tem uma espessura compatível com a sua largura e comprimento, tá? Portanto, ele entra na classificação de ossos laminares ou planos. Temos também os ossos pneumáticos, que como a própria nomenclatura já diz, são ossos, né, que possuem pequenas cavidades. Essas cavidades possuem aí volumes variáveis, né, podem ser pequenas, médias ou até grandes, e essas cavidades são preenchidas por conteúdo gasoso, tá? Ou seja, são preenchidas por ar. Essas cavidades são chamadas de seio ou células, né? Como, por exemplo, aqui na imagem, nós podemos observar essa imagem no plano, no plano coronal, em que nós observamos aqui, ó, o seio maxilar, tá? Que está localizado na maxila, e temos aqui pequenas cavidades preenchidas por ar que estão localizadas no osso etimoide, que são as células etimoidais. Então, quando essas pequenas cavidades, né, são ali em várias pequenas cavidades, nós temos então células.
Quando é uma cavidade maior, né, e em menor quantidade, aí são denominados seios, tá? Aqui, então, uma imagem no plano coronal, em que nós podemos ver o seio maxilar de ambos os lados e as células etimoidais aqui, ó. Temos também os ossos sesamoides. O que seriam ossos sesamoides? Ossos sesamoides estão presentes no interior de alguns tendões, onde há uma considerável fricção, tensão ou estresse físico. Esses ossos sesamoides, eles podem variar de tamanho e de número de uma pessoa para outra. O único osso sesamoide que é presente em todos os seres humanos é a patela, né? Então, todos os seres humanos terão patelas, uma na região do joelho, no membro inferior direito, e uma na região do joelho, no membro inferior esquerdo. No caso dos demais ossos sesamoides, são variações anatômicas que alguns seres humanos vão possuir e outros não. Nós podemos usar como exemplo aqui, ó, esses pequenos ossos sesamoides localizados na mão, muitas vezes se apresentam presentes também no pé, e até mesmo na região de fossa poplítea, aqui no joelho, né, nessa parte posterior do joelho, como nós podemos observar nessa imagem radiográfica, a setinha amarela, ela aponta, né, um pequeno osso sesamoide aqui. Esse osso, ele é conhecido como fabela, tá? Temos também os ossos irregulares, né, para fechar aqui a nossa classificação morfológica. Os ossos irregulares são aqueles que apresentam formas tão complexas que não podem ser agrupados em nenhuma das outras categorias prévias. Isso significa que o formato dele é tão diferente, tão diferente dos demais que nós vimos até agora, né, das demais classificações morfológicas, que nós não conseguimos agrupá-lo em nenhum daqueles outros grupos existentes. Então, os ossos irregulares, eles possuem aí um formato diferenciado. Nós podemos usar como exemplo aqui, ó, a vértebra. Veja que o formato dela é completamente diferenciado e ela não caberia em nenhuma daquelas outras classes anteriores, né? Nós não poderíamos dizer que ela é um osso longo, nem que ela é um osso curto, nem que ela é um osso laminar e plano, né? Então, devido a ela não se encaixar em nenhuma dessas outras categorias prévias, ela entra aí como um osso irregular. Bom, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês de classificação morfológica dos ossos era isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí o seu joinha para continuar incentivando esse trabalho. Faça sua inscrição no canal e ative o sininho, que todos os vídeos novos você receberá o informativo de quando eles forem criados. Um abraço, espero que todos tenham gostado.